Tem algo sobre Hong Kong depois da meia-noite que parece um mundo completamente diferente. O barulho do dia se esvai na distância, deixando para trás o zumbido das luzes de neon e o ronco baixo dos motores ecoando pelas ruas estreitas. O pavimento molhado brilha em vermelho e azul sob as luzes da cidade, e o ar cheira levemente a exaustão, macarrão barato e chuva que ainda não caiu. Para a maioria das pessoas, é quando a cidade finalmente dorme. Mas para Daniel Wong, é quando seu trabalho realmente começa. Ele é taxista há mais de 20 anos, tempo suficiente para memorizar o pulsar da cidade. Durante o dia, as ruas são barulhentas e impacientes, cheias de buzinas e gritos. Mas à noite, quando a última balsa atraca e os bondes param de tilintar, outra coisa assume o controle. A cidade fica mais silenciosa, mais velha, como se estivesse lembrando de coisas que tenta esquecer durante o dia. Daniel não se assusta facilmente. Ele já viu de tudo. Bêbados desmaiados no banco de trás, gangsters que pagam muito para manter a boca fechada, amantes que discutem até o amanhecer. Ele é um homem prático. Superstições, histórias de fantasmas e amuletos de templo significam pouco para ele. Mas todo motorista que trabalha no turno da noite em Hong Kong ouve os mesmos avisos. Não pare na Peak Road depois da meia-noite. Não pegue ninguém que acene para você de um canto cego. E se o seu espelho embaçar com o ar-condicionado desligado, não olhe para ele. Para Daniel, eram apenas histórias que os motoristas contavam uns aos outros para se manterem acordados. Ele havia rido delas inúmeras vezes no Sha Shan Teng 24 horas na Nathan Road, tomando seu chá com leite enquanto taxistas mais velhos sussurravam sobre passageiros que sumiam sem pagar ou sombras que se moviam no banco de trás, mesmo depois que todos desciam. Ele achava que o medo era para novatos. Aquela sexta-feira à noite começou como qualquer outra. Sua esposa já estava dormindo quando ele saiu do apartamento deles em Sham Shui Po. Os filhos já estavam crescidos e fora de casa, um estudando no exterior, o outro trabalhando em Shenzhen. O apartamento parecia mais vazio do que nunca ultimamente. Dirigir lhe dava um propósito, e o silêncio da cidade lhe dava paz, ou algo parecido. Por volta das 23h30, Daniel já estava na metade do seu turno. O porto cintilava na distância, os navios piscando levemente como olhos cansados. O rádio tocava suavemente, velhas músicas cantopop dos anos 80, do tipo que o fazia sentir-se ao mesmo tempo confortado e solitário. Ele tinha acabado de deixar um passageiro perto de Mongkok e estava indo em direção ao The Peak, esperando pegar turistas noturnos voltando do mirante. As estradas montanha acima estavam quase vazias, apenas fitas sinuosas de concreto subindo na escuridão. Os postes de luz tornaram-se mais escassos quanto mais ele subia, substituídos por sombras que se estendiam e se misturavam à névoa que descia da montanha. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir seus próprios pneus contra a estrada, o zumbido distante de cigarras em algum lugar nas árvores. Então, ao fazer uma curva perto de um antigo muro de cemitério, o ar dentro do carro ficou inexplicavelmente frio. Sua respiração embaçou levemente o para-brisa, embora ele não tivesse ligado o ar-condicionado. Daniel franziu a testa, estendendo a mão para o botão, mas antes que seus dedos o encontrassem, ele a viu. Sob um poste de luz bruxuleante estava uma jovem vestida de branco. Ela não estava acenando, apenas parada, perfeitamente imóvel, seu cabelo comprido pendurado úmido sobre os ombros. O vento noturno não parecia tocá-la. Por um momento, Daniel pensou que ela poderia estar perdida, ou pior, ferida. O instinto o fez desacelerar. Os faróis iluminaram seu rosto enquanto ele se aproximava, pálido, inexpressivo, olhos baixos. Seus lábios se entreabriram como se quisesse falar, mas nenhum som saiu. Daniel abaixou a janela do passageiro até a metade. "Moça, precisa de uma carona?" ele chamou. Ela levantou a cabeça.
Seus olhos encontraram os dele, escuros e vítreos. Então ela assentiu uma vez, lentamente, e se moveu em direção à porta. Algo no fundo do peito de Daniel lhe dizia para ir embora, mas a fadiga entorpeceu o aviso. Ele esticou o braço e destrancou a porta. A maçaneta clicou. A porta abriu. Um leve arrepio varreu o carro. A mulher deslizou para o banco de trás sem dizer uma palavra. O cheiro de tecido úmido a seguiu, forte e frio, como o ar depois de uma chuva forte. Ela dobrou as mãos no colo e olhou para a frente. Seu cabelo, longo e preto, grudava em suas bochechas e ombros, gotejando levemente no assento. Daniel pegou seu reflexo no espelho retrovisor. Sua pele era tão pálida que quase brilhava sob a luz do painel. "Aonde, moça?" ele perguntou, virando-se ligeiramente no assento. Sua voz, quando veio, era suave, quase suave demais. "Peak Road." Daniel piscou. "Peak Road? Lá perto da área das mansões?" Ela assentiu uma vez. "A velha, número 17. Ele hesitou. A Peak Road era longa e sinuosa, ladeada por casas luxuosas e também por outras abandonadas, deixadas para apodrecer após a guerra. O endereço que ela deu não era usado há anos. Ainda assim, ela já estava no carro, e recusá-la não parecia certo. Ele apertou o botão do taxímetro, forçando um sorriso profissional. "Tudo bem, moça. Vamos levá-la para casa." Enquanto ele dirigia, os pneus sibilavam contra o pavimento úmido. As luzes da cidade lá embaixo encolheram-se em um mar de brilho, engolidas pela neblina. A mulher não se mexia, não se agitava, nem mesmo parecia respirar. Toda vez que Daniel olhava no espelho, ela estava exatamente na mesma posição, seus olhos fixos na estrada vazia à frente. Ele pigarreou. "Então, noite alta, hein? Voltando de uma festa ou algo assim?" Nenhuma resposta. Ele tentou novamente, forçando uma risada. "Sabe, dizem que a Peak Road é mal assombrada. Alguns motoristas se recusam a vir aqui à noite. Você acredita nesse tipo de coisa?" O olhar dela se ergueu lentamente, encontrando o dele no espelho. Seus lábios se entreabriram e sua voz flutuou como um sussurro carregado pelo vento frio. "Você não deveria brincar com os mortos." Os pelos dos braços de Daniel se arrepiaram. Ele riu sem jeito, mais para preencher o silêncio do que por diversão. "Não quis ser desrespeitoso. Só tentando me manter acordado, você sabe como é." Ela não disse mais nada, mas o ar no carro pareceu ficar mais pesado. A temperatura caiu tão de repente que Daniel pôde ver sua respiração novamente. Fracas nuvens brancas se formando a cada expiração. Ele esticou a mão para o botão do aquecedor. O botão se recusou a mover. O rádio, que antes murmurava suavemente, começou a estalar. Estática cortou a música, forte o suficiente para fazê-lo se encolher. Ele girou o botão, mas a interferência só aumentou, transformando-se em sussurros distorcidos. Então, por um momento, através da estática, ele pensou ter ouvido outra coisa. A voz de uma mulher cantando, baixa e distante. A melodia era antiga, talvez uma velha canção de ninar cantonesa, que sua mãe costumava cantarolar quando ele era menino. Ele verificou o espelho novamente. A mulher estava sorrindo. Não um sorriso largo e amigável. Apenas uma leve curvatura dos lábios, quase imperceptível, mas inconfundível. A garganta de Daniel ficou seca. Ele desviou o olhar, concentrando-se na estrada à frente. As curvas da Peak Road se retorciam como uma serpente entre as árvores, cada curva mais escura que a anterior. Seus faróis cortavam paredes de pedra molhada e placas cobertas de musgo. Em uma curva, ele avistou algo estranho. Outro reflexo no espelho atrás dela, como o contorno de uma segunda figura sentada ao lado dela. Mas quando ele piscou, ela havia sumido. Suas mãos apertaram o volante. Ele disse a si mesmo que era a neblina, os espelhos, os truques dos olhos cansados. Nada mais. Mesmo assim,
Ele não conseguia se livrar da sensação de que não estava mais dirigindo apenas um passageiro. Quanto mais Daniel subia, mais a cidade lá embaixo desaparecia em uma poça de neblina e silêncio. A estrada sinuosa se estreitava, ladeada por árvores imponentes que arranhavam as bordas da luz de seus faróis. Era quase 1 da manhã, a hora em que o barulho de Hong Kong finalmente dava lugar aos seus fantasmas. Até os insetos haviam se calado. Os nós dos dedos de Daniel embranqueceram no volante enquanto ele subia. O ar dentro do táxi ficou tão frio que um fino véu de condensação começou a se formar nas janelas. Sua respiração saía em nuvens lentas e visíveis. Ele esfregou o vidro com as costas da mão, mas o nevoeiro voltou imediatamente, como algo respirando de volta para ele do outro lado. Ele tentou manter o foco na estrada. "Está realmente tarde", disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. "Deve ser uma visita importante." A mulher não respondeu. Ela estava olhando pela janela lateral agora, a cabeça ligeiramente inclinada, sua expressão ilegível. Daniel seguiu o olhar dela, mas tudo o que viu foram árvores escuras e o brilho de guard-rails serpenteando na escuridão. Ele tentou aliviar o clima. "Sabe, eu costumava subir aqui todo fim de semana quando era mais jovem. Estacionava no mirante, tinha a melhor vista do porto. Não sobrou muito daqueles dias agora." Sua voz flutuou para frente, suave e distante. "A vista nunca muda, ela apenas observa." Daniel congelou. As palavras não faziam sentido, mas o tom o gelou. Ele olhou para o espelho retrovisor. Ela estava olhando diretamente para ele através do vidro. Não para o seu reflexo, mas para ele, como se pudesse ver através do próprio espelho. Seus olhos brilhavam escuramente, capturando a fraca luz do painel. Por um segundo, ele pensou ter visto algo se mover em suas pupilas. Um reflexo, ou talvez outro rosto atrás do dela. O carro bateu em um pequeno solavanco, tirando-o de seu transe. Ele apertou o volante com mais força e girou o botão do rádio, desesperado por um som diferente da voz dela. Estática sibilou pelos alto-falantes novamente, seguida pelo que parecia uma respiração fraca. Ele desligou imediatamente. Ele arriscou mais um olhar no espelho e quase pisou nos freios. O banco de trás estava vazio. Seu coração pulou para a garganta. Ele virou a cabeça. O banco ainda estava vazio. Nenhum som, nenhum vestígio de que alguém tivesse estado ali. E então, sem nenhum som, a voz da mulher veio de trás dele. "Você perdeu a curva." As mãos de Daniel tremeram tão violentamente que ele quase perdeu o controle do volante. Ele olhou para o espelho novamente. Ela estava lá, sentada exatamente onde estivera antes, seu rosto pálido e sereno, como se nunca tivesse partido. Suor frio escorreu pela sua espinha. Ele forçou uma risada nervosa. "Desculpa, as estradas aqui em cima são complicadas", disse ele roucamente, a garganta seca como lixa. Nenhuma resposta. A estrada subia mais e a neblina engrossava até que os faróis mal alcançavam 3 metros à frente. Daniel podia sentir o carro lutando para subir, o motor gemendo como se ele também quisesse voltar. O reflexo da mulher no espelho oscilava entre visível e não, como se a luz do táxi estivesse lutando para decidir se ela realmente estava ali. Finalmente, através da névoa, um portão de ferro emergiu. Era alto, enferrujado e acorrentado, de pé diante do que parecia ser o contorno de uma antiga mansão enterrada nas sombras. Daniel parou o carro suavemente. "É aqui", a mulher disse suavemente. Seu tom era definitivo. Nem pergunta, nem sugestão. Daniel engatou o carro no estacionamento e encarou o portão imponente à sua frente. Ele se erguia da névoa como as costelas de alguma criatura antiga, ferro preto riscado de ferrugem, pesadas correntes enroladas em espessas espirais. Além das grades, ele mal conseguia distinguir o contorno de uma casa enorme. As janelas da mansão eram ocas, sem vida. Uma delas cintilou fracamente.
como se capturasse luz de um mundo que não existia mais. A mulher no banco de trás inclinou-se ligeiramente. Seus cabelos roçaram os ombros enquanto ela erguia uma mão trêmula e apontava para o portão. "Esta é a casa", disse ela. Daniel franziu a testa. "Tem certeza? Ninguém mora aqui há anos." Seus olhos encontraram os dele através do espelho. Estavam arregalados, vítreos, refletindo o fraco brilho verde do taxímetro. "Você deveria abrir o portão." Um arrepio percorreu seus braços. "Moça, eu não posso fazer isso. É propriedade privada, não posso invadir." A mulher sorriu então, lentamente, deliberadamente. "Você já cruzou a linha." A respiração de Daniel engasgou na garganta. Ele olhou de volta para a mansão, tentando pensar racionalmente. Talvez ela estivesse bêbada. Talvez estivesse doente. Qualquer coisa era melhor do que a fria percepção que o invadia. "Olha", disse ele cuidadosamente, "eu te deixo aqui se quiser, mas não posso ficar." Ela não respondeu. Em vez disso, ela enfiou a mão em sua pequena bolsa e tirou algo. Seus dedos, pálidos e quase translúcidos, se desenrolaram para revelar uma moeda antiga, manchada e escura. Ela a colocou gentilmente no assento ao lado dela. "Pela carona", ela sussurrou. Daniel virou-se parcialmente em seu assento. "Moça, está tudo bem, você não precisa." O ar dentro do táxi mudou. Um frio forte e antinatural encheu a cabine, e a leve névoa de fora começou a entrar pelas saídas de ar, embora as janelas estivessem fechadas. O rádio estalou novamente. Então, sem aviso, explodiu em estática que soava como vozes sussurrantes. Ele esticou a mão para a ignição, seu pulso martelando, mas congelou ao perceber algo. O reflexo da mulher no espelho havia sumido. Mas quando ele se virou, ela ainda estava sentada lá. Seus lábios se curvaram novamente, aquele mesmo meio sorriso sinistro. Ela inclinou a cabeça ligeiramente e disse: "Obrigada por me levar para casa, Sr. Wong." Daniel congelou. Ele nunca havia dito seu nome a ela. A maçaneta da porta clicou. Lentamente, ela saiu do táxi, seu vestido branco roçando o chão molhado. Ele não conseguia ouvir nada, nem seus passos, nem o vento, nem mesmo o zumbido do seu próprio motor. O mundo havia ficado em silêncio. Ao chegar ao portão, ela pressionou a mão contra as correntes enferrujadas. O metal estremeceu sob seu toque, então começou a desmoronar em pó. O portão rangeu, abrindo-se com um gemido longo e baixo que arranhou os ossos de Daniel. A mulher virou-se para ele uma última vez. Seu rosto parecia diferente agora, mais velho, sua pele cinzenta, seus olhos vazios e distantes. "Dirija com segurança", ela disse, embora sua voz soasse como se viesse de algum lugar subterrâneo. Então ela passou pelo portão e desapareceu na névoa. Daniel ficou congelado no lugar pelo que pareceram horas. Quando finalmente olhou para baixo, a moeda antiga que ela havia deixado no assento havia sumido. O banco de trás estava completamente seco. Daniel permaneceu imóvel, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O mundo ao redor dele parecia suspenso, a névoa lá fora pulsando com um brilho fraco como algo respirando além da vista. Seus instintos gritavam para ele ir embora. Ele esticou a mão para a alavanca de câmbio, mas seu corpo se recusou a mover, como se o frio que preenchia o carro o tivesse congelado de dentro para fora. Finalmente, com a mão trêmula, ele girou a chave na ignição. O motor do táxi engasgou, tossiu uma vez e depois rugiu fracamente. Ele exalou tremulamente, forçando o pé no pedal do acelerador. Os pneus giraram na estrada úmida antes de ganhar tração. Enquanto o veículo avançava, ele olhou mais uma vez pelo espelho retrovisor. O portão agora estava aberto. Além dele, não havia nada. Nenhuma mansão, nenhum caminho, nenhuma luz, apenas um vazio cinzento e turbulento de névoa.
como se toda a propriedade tivesse sido engolida pela própria montanha. Um calafrio violento o percorreu. Ele apertou o acelerador e desceu a colina em alta velocidade, os faróis cortando túneis finos através da névoa. Cada curva da estrada parecia interminável, as voltas se repetindo como um pesadelo em loop. Seu pulso batia forte em seus ouvidos, mais alto que o zumbido dos pneus. Depois de vários minutos dirigindo, a névoa começou a diminuir. As árvores reapareceram e as luzes da cidade cintilavam fracamente abaixo. Daniel ousou respirar novamente. Então ele notou o taxímetro. A tela digital, que havia marcado a corrida inteira, agora piscava 00,00. O número se resetou completamente. Ele franziu a testa, tocando-o com o dedo, pensando que poderia ser um curto-circuito. Mas quando olhou mais de perto, viu algo que embrulhou seu estômago. Condensação se formando na parte interna do vidro. O contorno fraco de uma impressão digital pressionada contra ele por dentro. Ele puxou a mão para trás e quase desviou. Seu coração batia tão forte que ele pensou que poderia desmaiar. "É só a névoa", ele sussurrou, sua voz tremendo. Só a névoa. Mas o ar dentro do carro estava seco. Ele encostou o carro na beira da estrada, respirando com dificuldade, tentando se acalmar. O silêncio era absoluto, sem carros, sem vento, sem som, exceto o tic-tac do motor esfriando. Então, fracamente do banco de trás, veio um suave farfalhar. Daniel virou-se rapidamente. O banco de trás estava vazio. O cinto de segurança que havia sido cuidadosamente dobrado antes, agora pendia torcido e desabotoado. O cheiro fraco de chuva pairava no ar. Foi então que ele notou o tapete do chão. Algo pequeno e escuro repousava na beira. Ele se inclinou e o pegou. Uma moeda, antiga, manchada, a mesma que ela havia lhe mostrado. Seu sangue gelou. Ele jogou a moeda no banco do passageiro, ligou o motor novamente e disparou em direção à cidade, recusando-se a olhar no espelho. Mas não importava o quão rápido ele dirigisse, ele não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava sentado logo atrás dele. Ele podia sentir o peso fraco no assento, a pressão de olhos invisíveis fixos na nuca. Quando Daniel chegou ao primeiro posto de gasolina perto do central, o horizonte leste começava a clarear com o amanhecer. Ele estacionou sob o brilho forte das luzes fluorescentes e saiu com as pernas trêmulas. Ele deu uma volta no táxi, apenas para provar a si mesmo que estava sozinho. Tudo parecia normal, sem pegadas, sem névoa dentro do carro. E ainda assim, quando ele abriu a porta traseira, o assento estava úmido. Ele a fechou cuidadosamente, as mãos tremendo. "Nunca mais", murmurou para si mesmo. "Nunca mais vou dirigir por aquela estrada." Mas mesmo enquanto dizia isso, parte dele sabia que sim. Porque motoristas como Daniel não carregam apenas passageiros. Às vezes, a estrada os carrega. Por dias após aquela noite, Daniel tentou se convencer de que tudo havia sido uma alucinação causada pela exaustão. Ele não contou a ninguém a princípio, nem mesmo à esposa. No entanto, toda vez que fechava os olhos, ele a via novamente. A mulher de branco, os olhos vazios, o sorriso fraco através do espelho. Às vezes, acordava encharcado de suor, jurando que ainda podia sentir o peso frio da presença dela no carro. No final da semana, ele voltou ao trabalho, forçando-se a manter a mesma rota para provar que não tinha medo. O tráfego noturno zumbia como de costume. As luzes de Kowloon cintilavam através do Victoria Harbour, e as pessoas riam e fumavam sob as luzes de néon. Tudo parecia perfeitamente normal. No entanto, algo havia mudado nele. Todo o reflexo agora chamava sua atenção. Vitrines de lojas, os espelhos do táxi, as portas de vidro de restaurantes, todos pareciam conter um movimento fraco logo fora de seu campo de visão. Ele piscava e aquilo desaparecia. Por volta da terceira noite,
começou de novo. Ele pegou um homem de meia-idade fora de um bar em Wan Chai. O passageiro desabou no banco de trás, em silêncio, exceto por uma respiração profunda e rouca. Daniel o vislumbrou no espelho, sua pele pálida, seus olhos semicerrados. A princípio, Daniel presumiu que ele estava apenas bêbado. Mas quando chegaram ao endereço que lhe foi dado, uma rua tranquila perto de Kennedy Town, Daniel virou-se para acordá-lo e encontrou o assento vazio. A porta não havia sido aberta. O taxímetro ainda estava funcionando. O homem simplesmente havia desaparecido. Daniel pisou nos freios, seu coração disparado. Ele pulou para fora, abriu a porta traseira, olhou debaixo dos assentos. Nada. Mas o assento estava molhado novamente. Assim como antes, úmido e frio, como se algo tivesse estado sentado ali por horas. Ele não dormiu naquele dia. A notícia começou a se espalhar entre os outros motoristas. No restaurante noturno, na Nathan Road, notaram como ele estava pálido, como havia se calado. "Você andou dirigindo pela Peak Road, não foi?" perguntou um dos homens mais velhos. "Aquele lugar te puxa de volta. Todo mundo sabe disso." Daniel tentou rir para disfarçar. "Estou bem, apenas cansado." Mas ele não estava bem. Na semana seguinte, uma mulher o parou do lado de fora do hospital na Queens Road East, segurando um pequeno embrulho de pano. Ela parecia exausta, mas calma. "Você pode me levar para casa?" ela perguntou suavemente. Ele assentiu e a ajudou a entrar. Na metade da viagem, o embrulho se moveu ligeiramente. O espelho do motorista inclinou-se e por um instante Daniel viu o que estava dentro. Um bebê, pele acinzentada, olhos abertos, mas imóveis. Ele quase desviou da estrada. Quando olhou para trás, mãe e filho haviam desaparecido. Apenas o cheiro de desinfetante permanecia. Foi então que Daniel parou de negar o que estava acontecendo. Algo havia se ligado a ele naquela noite na Peak Road. Talvez fosse ela. Talvez fossem todos eles. Seja o que fosse, a barreira entre os mundos havia se estreitado e ele estava pagando o preço. Ele começou a evitar espelhos por completo, dirigindo com o retrovisor virado para o teto. Rezava nos pequenos santuários à beira da estrada antes de cada turno. Sua esposa notou as queimaduras de incenso em seus braços, o olhar vazio em seus olhos. "Você está me assustando", ela disse uma noite. "Saia desse emprego antes que ele te mate." Mas Daniel não conseguia parar. Ele dizia a si mesmo que era dever, que as contas não se pagariam sozinhas, mas no fundo, ele sabia a verdade. A estrada o estava chamando. Ele podia sentir, toda noite, a mesma puxada morro acima em direção à névoa, em direção à mansão que não existia mais. Algumas noites, quando passava pela saída da Peak Road, ele jurava que podia ver uma figura tênue parada junto à placa, vestido branco, imóvel como pedra. E sempre, sempre, esperando. No terceiro mês, Daniel estava quase irreconhecível. As sombras sob seus olhos pareciam esculpidas em sua pele e ele havia se tornado mais calado, cumprindo seus turnos como um homem meio adormecido. Ele ainda dirigia à noite, sempre à noite, embora sua família implorasse para ele parar. Toda vez que sua esposa mencionava vender o táxi, ele apenas balançava a cabeça. "A estrada precisa de mim", ele sussurrava. "Algumas pessoas ainda precisam de uma carona para casa." Ela não entendia, e honestamente, nem ele. Em uma noite úmida, Daniel parou no Cha Chan Teng 24 horas perto de Yau Ma Tei. O lugar era um segundo lar para todo motorista noturno da cidade. Mesas de metal, azulejos engordurados, o constante chocalhar de woks. O cheiro de chá com leite forte e macarrão frito preenchia o ar. Ele sentou-se em seu canto de sempre, tomando um copo que já estava frio. Foi então que uma voz rouca falou atrás dele. "Você andou dirigindo pelas rotas assombradas, não é?" Daniel se virou. O orador era um velho taxista chamado Sr. Lau,
um homem que estava na estrada desde antes da transição. Todos o conheciam, mas poucos realmente conversavam com ele. Seu cabelo era prateado, seu rosto marcado como couro rachado, e seus olhos, profundos, afiados, observavam Daniel como se ele já soubesse a resposta. Daniel tentou ignorar com um encolher de ombros. Só cansado é tudo. Sr. Lau deslizou para o assento oposto a ele. Você pode mentir para os outros, não para mim. Já vi esse olhar antes. Você foi marcado. Daniel franziu a testa. Marcado? Do que você está falando? O homem mais velho inclinou-se, baixando a voz. Quando você dirige por muito tempo no escuro, a estrada começa a te ver. Você deixa de fazer parte da multidão dos vivos e começa a pertencer ao outro lado. Eles conhecem suas rotas. Eles esperam por você porque você é um dos poucos que pode levá-los aonde precisam ir. Daniel forçou uma risada seca. Você faz parecer que estamos transportando fantasmas. Lau não sorriu. É exatamente isso que você está fazendo. Por um momento, o barulho do restaurante pareceu desaparecer, o burburinho, o tilintar, o chiado do wok, tudo engolido pelo peso das palavras do velho. A garganta de Daniel secou. Por que eu? Ele perguntou baixinho. Porque você parou para um deles. Disse Lau simplesmente. E uma vez que você cruza essa linha, eles não esquecem. Eles te veem como uma ponte entre o mundo deles e o nosso. Um motorista que não só leva pessoas a lugares, mas espíritos também. Daniel o encarou, meio esperando um sorriso, uma piada. Mas a expressão de Lau era grave. Do bolso do casaco, o velho tirou um pequeno saco de pano vermelho amarrado com linha dourada e o deslizou pela mesa. Mantenha isso debaixo do seu assento de motorista. Não vai impedi-los de te encontrar, mas pode te impedir de ir muito longe com eles. Daniel hesitou. O que acontece se eu for? O velho o encarou, sua voz baixando a um sussurro. Você para de voltar. Um silêncio se estendeu entre eles. Lau tomou um gole de seu chá e acrescentou. Você conhece aquela mansão na Peak Road? Dizem que uma noiva morreu lá. Se enforcou na noite de núpcias. A família abandonou a casa depois disso. Os motoristas costumavam vê-la perto do portão, vestido branco, cabelo preto, esperando alguém para levá-la para casa. O coração de Daniel parou. Uma noiva? Lau assentiu. Você a viu, não viu? Daniel não respondeu, mas seu silêncio disse o suficiente. Então você precisa entender algo, continuou Lau. Fantasmas não são apenas ecos do passado. São feridas que nunca cicatrizaram. Violência, traição, injustiça. Eles continuam andando até que alguém os note. E você notou. Ele se levantou lentamente, dando um tapinha no ombro de Daniel. Você já foi escolhido, filho. Você só precisa decidir que tipo de motorista você será. Aquele que os carrega ou aquele que se torna um deles. Quando Lau deixou o restaurante, Daniel olhou para o saco vermelho na mesa. Parecia inofensivo, mas quanto mais ele olhava, mais parecia pulsar, como se algo dentro estivesse vivo e esperando. Naquela noite, ele o amarrou debaixo do seu assento de motorista. E pela primeira vez em semanas, a estrada fora de sua janela estava completamente imóvel. As noites seguintes foram diferentes. A cidade parecia mais silenciosa, mais pesada. Daniel ainda fazia sua rota usual pelo central, atravessava o porto e subia em direção às colinas. Mas o ar ao redor dele não pulsava mais com frio. Os sussurros fracos em seu rádio pararam. As sombras que costumavam se mover em seus espelhos permaneceram imóveis. Era quase pacífico, quase. Ainda assim, a paz o deixava inquieto. Ele manteve o pequeno saco vermelho amarrado debaixo do seu assento, sua linha dourada opaca pelo uso. Ele nunca o abriu, nunca ousou. Era o suficiente saber que estava lá, um lembrete de que o mundo pelo qual ele dirigia não era inteiramente seu. Foi no início do mês dos fantasmas que aconteceu.
Uma noite úmida de agosto, daquelas em que a névoa se agarra ao para-brisa como a própria respiração. Os santuários da cidade estavam vivos com fumaça de incenso e oferendas de papel, o cheiro de joss queimado preenchendo o ar. Daniel havia quase terminado seu turno quando a viu. Uma figura à beira da estrada, perto do antigo depósito de bondes em Kennedy Town, pequena, frágil, seu vestido branco tremulando fracamente na brisa noturna. Ela estava acenando para um táxi. O pulso de Daniel disparou. Seu primeiro pensamento foi nela. Mas esta mulher era mais velha, seu cabelo com mechas grisalhas. Ainda assim, a maneira como ela estava parada, perfeitamente imóvel, e, no entanto, de alguma forma sem peso, o congelou. Todo o instinto gritava para ele continuar dirigindo. Em vez disso, ele desacelerou. A mulher abriu a porta e deslizou silenciosamente para dentro. "Para Happy Valley, por favor", disse ela, sua voz suave, quase gentil. Ele assentiu e saiu da calçada. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. As luzes da cidade cintilavam pelas janelas, pintando-as em vermelho e dourado. Então ela perguntou: "Você já se perguntou para onde vão todas as pessoas perdidas?" Daniel hesitou, sem saber se ela se referia aos vivos ou aos mortos. "Às vezes", ele disse cuidadosamente, "acho que alguns deles simplesmente continuam vagando." Ela sorriu fracamente, seu olhar voltado para as luzes da rua que passavam. "E alguns deles dirigem." Algo nas palavras a fez estremecer. Enquanto eles viravam pelas ruas estreitas perto de Happy Valley, a mulher apontou de repente para uma pequena encruzilhada marcada por um poste de luz queimado. "Aqui", ela disse suavemente. "É aqui que eu desço." Daniel parou o carro, mas quando ele se virou para encará-la, o banco de trás estava vazio. Nenhum som, nenhuma porta se abrindo. Apenas o cheiro fraco de jasmim no ar. Ele exalou lentamente, apertando o volante. Um peso familiar se instalou em seu peito. Não medo desta vez, mas compreensão. Por anos, ele pensou nos fantasmas como intrusos, fragmentos de algum mundo mais sombrio, que deslizavam pelas rachaduras na realidade. Agora, ele via de forma diferente. Talvez eles não o estivessem assombrando. Talvez estivessem procurando algo que ele também havia perdido. Um destino, um lar, um fim. Ele deixou o taxímetro funcionando por mais 1 minuto, então sussurrou no silêncio: "De nada." Quando ele finalmente virou o táxi, a estrada à frente estava vazia, suave, infinita. A cidade lá embaixo cintilava como um reflexo na água escura. Pela primeira vez, Daniel não se sentiu como se estivesse dirigindo sozinho. Ele se sentiu cercado por histórias, por memórias, por aqueles que haviam viajado com ele e aqueles que ainda esperavam. Quando amanheceu, ele parou perto do porto. A luz se derramou sobre o para-brisa, quente e dourada. Daniel descansou a mão no volante, o zumbido fraco do motor estável sob sua palma. Ele pensou nas palavras do Sr. Lau: "Você só precisa decidir que tipo de motorista você será." Ele sorriu fracamente, os olhos fixos no sol nascente. "Talvez eu continue dirigindo um pouco mais", ele disse suavemente. "Só para ter certeza de que todos cheguem em casa." As ondas batiam suavemente contra o pier. Uma gaivota gritou em algum lugar na distância. E pela primeira vez desde aquela noite na Peak Road, Daniel se sentiu verdadeiramente acordado. Porque em uma cidade que nunca dorme, algumas estradas não terminam. Elas apenas continuam circulando, carregando tanto os vivos quanto os mortos para a paz que ainda podem encontrar.